Pessoal, tudo bem? Rogério aqui da EGR novamente. Nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre carga de óleo. É uma dúvida aí que muitos alunos aqui têm, né? Sempre fica essa dúvida, né? Como eu devo proceder na carga de óleo, como saber quanto tem de óleo no veículo, como é que eu faço essa verificação, né? Então eu vou tentar passar aqui uma ideia de como você vai poder identificar qual é a carga de óleo correta que cada veículo vai utilizar. Essa carga, né, dependendo do problema que você tem, qual troca do componente. A gente trabalha mais, e aí depois eu vou ver se eu consigo deixar aqui no link, uma tabela aí com carga, com estimativa de carga de óleo. Mas também você vai encontrar isso aí na internet, é só pesquisar tabela de carga de óleo para ar-condicionado automotivo, você acaba encontrando várias tabelas. Aproveitando aqui o vídeo também, nós tivemos agora esse fim de semana a turma de março, né? Então eu queria aí agradecer aí as pessoas que vieram, né? A gente teve aqui o Reginaldo, né, que é da Paraná Compressores, Reginaldo do Mato Grosso, esteve aqui com a gente fazendo curso pela Paraná Compressores, o Deusdete, que é aqui de São Paulo e também é lá na Paraná Compressores, o Kaique de Pirassununga, o Giovanni de Minas Gerais, tá? O Otávio, o seu Raulino, né, que é o avô dele, veio junto com ele, também do Rio de Janeiro. O Jonas, aqui de Jundiaí, interior de São Paulo. O Armando, de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo também. O Wilson, aqui da cidade de São Paulo. O Rafael, do Mato Grosso, tá? Esteve aqui com a gente. E o Dark, Eunápolis, na Bahia. Mas nessa turma, os dois, né, o pessoal do Paraná Compressores pediu pra gente encaixar o pessoal, porque eles estavam aqui, o que é do Mato Grosso estava aqui essa semana, então a gente acabou abrindo uma exceção, colocamos dois, mas mesmo porque eles já têm um conhecimento de ar-condicionado e acabou não atrapalhando a turma, ao contrário, né? Acabou até ajudando, e agradeço de antemão aqui ao Deusdete e ao Reginaldo. Tá, então eu vou virar a câmera aqui, mostrar um pouco, falar um pouco desse carro, daquele ali, sobre essa questão do óleo, e aí a gente volta. Bom, valeu! O pessoal pergunta muito, Rogério, eu chego aqui no carro, como é que eu vou, como que eu descubro quanto tem de óleo dentro desse sistema aqui, né? Ou mesmo aqui, eu vou mostrar que está mais aberto aqui, como é que eu consigo descobrir qual é se está faltando óleo, se falta óleo, se tem óleo em excesso nesse sistema, tá? Isso é a minha opinião, que eu vou dar para vocês, é o que eu acredito. Não tem como você descobrir aqui, tá? Não tem como descobrir quanto tem de óleo dentro desse sistema. Eu vou até mostrar na bancada lá depois, explicar um pouco desse óleo dentro do compressor, mas dentro do sistema a gente vai ter óleo aqui dentro desse filtro. O óleo percorre todo o sistema, o óleo ele se mistura ao fluido, né? E vai circulando pelo sistema, tanto na forma a vapor como na forma líquida. Ele vai circulando pelo sistema, tá? Sai do compressor, ele entra no condensador e ele é miscível, né, que a gente chama, ou seja, ele se mistura ao fluido. É uma característica muito particular aí do sistema automotivo. Muitas pessoas acham que é um erro de projeto, que é errado, que não deveria ser assim, porque os compressores têm aí um cárter aberto, ou as pessoas podem dizer semi-aberto, mas de qualquer forma esse óleo sempre vai estar migrando, saindo da parte de alta, né, na compressão, e voltando para o sistema. Os sistemas antigamente usavam muitas mangueiras, né? Hoje nós ainda é utilizado mangueira, tá? Mas são em alguns pontos, né, aonde você tem que fazer às vezes uma curva, passar por debaixo. Também na linha pesada, a linha agrícola, a linha industrial, encontra muita mangueira, muita mangueira. E o óleo, ele é essencial para que você tenha uma lubrificação no sistema, ele cria uma película nas mangueiras. Antigamente o R12, as mangueiras, né, para o R12 eram diferentes das mangueiras para o R134. O R134 ele é mais fino do que o R12. Então você tinha muito problema de vazamento quando começaram a fazer essa alteração aí do R12 para o R134, né?
e com o advento do alumínio, os tubos de alumínio, e também trocar as mangueiras, ela tem uma outra característica, né? E o óleo ajuda a formar uma película dentro da mangueira que protege, até realmente evitando vazamento. A gente tem muito O-ring, né, nas conexões, também ajuda. Você pode ver, quando você tira sempre uma mangueira, você sempre vê ali que tem um resíduo de óleo, né, uma lubrificação. Um sistema sem óleo seco, ele começa a apresentar muito problema de vazamento. Então, na minha opinião, não é possível, justamente porque esse óleo vai parar aqui. Eu tenho óleo parado aqui no condensador, tenho óleo parado nas mangueiras, eu tenho óleo dentro da caixa do evaporador. Ele vai migrando aos poucos. Então a gente até explica para os alunos que não é assim que você coloca o óleo lá e sai bombeando o óleo, né, como se fosse um fluido. Não, ele é misturado ao fluido, e até por isso que a gente usa a recicladora e não recolhedora. Ela vai recolher esse fluido junto com o óleo, e pode ser que na recolhedora você tenha um filtro para secar, para tirar a umidade, mas você não tem um separador de óleo. E o ideal é que a gente recolha e separe. Isso é reciclar gás, é você separar o óleo da umidade, né? E você ter só o fluido dentro da sua garrafa de recolhimento. Porque no momento que eu tiro esse compressor, eu não vou encontrar ali a carga 200 ml, 150 ml. No momento que eu funciono esse sistema aqui, no momento que eu ponho ele para funcionar, eu já vou ter dentro do compressor, já vou ter menos óleo do que eu tinha colocado. Isso aí vocês podem até fazer experiência. Abastece um sistema novo ou limpo, né, que você fez um flush nele, e coloca o óleo e põe para funcionar, depois tira o compressor e vai lá medir o óleo para você ver. E ele vai estar aqui, ó, em várias peças. Então, como que eu vou conseguir medir esse óleo? Mesmo que eu tire esse óleo do compressor e consiga esgotar esse óleo e colocar lá, conseguir 50, 70 ml, 80 ml, ou sei lá, 40, enfim, o que você conseguir, não significa que o sistema está sem óleo. Tem óleo circulando pelo sistema. Também pode ser que tenha 40 ml e não tenha óleo mais no sistema, e só 40 ml não é o suficiente para esse sistema funcionar. Então, na dúvida, eu postei num vídeo de uma máquina agrícola, né, a gente fazendo o trabalho, que como nós tínhamos suspeita de excesso de óleo e não tínhamos como verificar esse óleo, porque eu não conheço nenhum equipamento que faça isso, nenhuma ferramenta que meça isso. Como eu disse, se alguém tiver, até posta aí, ajuda os amigos aí, dá essa dica aí de como fazer isso, porque eu realmente não conheço e pergunto para vários profissionais, nunca ninguém ouviu falar nisso. A gente faz essa limpeza no sistema. Quando tem dúvida, como a gente teve naquela máquina, tenho dúvida, então eu vou fazer uma limpeza. Você faz um flush no sistema todo. Nesse caso, né, a gente tira o filtro secador aqui, né, esse no caso é um filtro acumulador. A gente vai retirar ele, a gente troca, a gente vê ali quanto tem de óleo também. Sempre vai ter um óleo preso aí nas paredes, a gente não consegue esgotar totalmente. E com a limpeza a gente sim consegue tirar todo o óleo do sistema, monta novamente, dou uma carga de óleo dentro do compressor e põe para funcionar. Aí sim eu tenho condições de saber, depois desse processo, saber que realmente eu estou com uma carga de óleo correta. Então, na dúvida, tem que entrar o bom senso, a gente tem que avaliar essa questão. Às vezes fura uma mangueira e pela estimativa de tabela, a tabela de estimativa de óleo que eu vou passar aí para vocês, você coloca lá 30 ml. Então tem várias tabelas que dão estimativa. A gente troca um condensador, por exemplo, então você vai colocar aí 50, 60 ml, porque substituiu essa peça, para repor o óleo que ficou dentro dessa peça. Mas eu não tenho condições de medir o óleo aqui, eu não tenho com ele lacrado aqui. Como é que eu vou medir se tem 60, 40, 30 ml dentro desse condensador, quanto tem dentro do evaporador? Então isso aí é um assunto bem polêmico, né, vamos dizer assim. Até falando aqui da mangueira, tá vendo? Ó? Esse carro foi aberto agora há pouco, ó. Tô falando do óleo para vocês, ó. Ó, você pode ver aqui, acho que não vai dar para ver bem na câmera, mas ó, eu tenho resíduo de óleo. Ele fica um resíduo de óleo aqui nas mangueiras sempre que a gente tira aí. Então o óleo é importante para a lubrificação. O compressor está seco. Não tem uma gota de óleo dentro do compressor. Ele está totalmente seco, tá? Aparentemente aqui
ele não chegou a danificar aqui, pelo menos aparentemente olhando aqui, ele tá até que tá legal aqui, ele não chegou a danificar. O óleo é muito importante, ó. A gente olha um compressor aqui, esses que foram desmontados agora recentemente, claro que alguns deles não estavam em uso, mas você percebe, ó, que dentro dos canais aqui, ó, fica óleo, tá? Aqui na parte do pistão aqui, tá? Ó, a parte dos pistões, isso aqui é um compressor para desmontagem, mas geralmente fica óleo aqui. Você vai ter também, ó, isso aqui tá até mais fácil, ó. Quando a gente tira, por exemplo, isso aqui é onde vai a placa de válvula, ó, já tem o óleo contido ali nas paredes, eu tenho óleo dentro do compressor, dentro ali da câmara ali. As placas de válvula, essa aqui está bem enferrujada, tá vendo? É oxidação. Isso aqui é proveniente de sujeira, bastante. Isso aqui é ferrugem. Isso aqui, às vezes, o compressor ficou aberto ou com muita umidade, ou ficou aí muito tempo parado com o sistema aberto e causa isso aqui nas placas, ó. Ela oxida totalmente. Então, quando a gente faz a desmontagem do compressor, a gente percebe que dentro dele, ele está todo embebido em óleo, né? A gente pega, por exemplo, uma placa, pega as placas de válvula, né? Ela fica ali nessa região aqui, ó. E quando você tira, você vê, ó, que ela tem aqui sempre muito óleo nela. Então, o que eu queria mostrar para vocês, imagine, então, esse compressor também fechado aqui, ó, do jeito que esse aqui está lacrado, mesmo que eu venha aqui, tá? Mesmo que eu venha nesse compressor aqui e retire o bujãozinho dele aqui, tá? Para escoar o óleo, ou mesmo aqui pelas válvulas, aqui, se eu começo a retirar, aqui o fluido, começo a retirar o óleo, esgotar o óleo desse compressor, não tem como eu saber a quantidade correta que tem dentro desse compressor, simplesmente eu virando ele aqui, né, esgotando esse óleo. Eu vou ter sim, aí em média a gente procura, né, sempre dizer que eu tenho que encontrar aqui entre 60 e 70 ml de óleo, mesmo que eu tenha colocado 200 ml. A partir do momento que ele funcionou, ele já vai jogar óleo aqui para a placa de válvula, vai jogar óleo nos pistões, ele vai ficar todo aqui dentro, né? Ele vai ficar todo lubrificado internamente. É o que a gente chama aqui nesse caso, esse caso aqui a gente chama de óleo aprisionado. Ou seja, esse óleo, se eu não abrir esse compressor, ele fechado assim, aqui geralmente 20 ml desse óleo já está cobrindo toda a estrutura dentro da carcaça, né? Que é esse óleo que vai ficar na lateral aqui da tampa de válvula, tá? E esse óleo que a gente vê aqui, né, que está aqui dentro, ele é um óleo aprisionado. Eu não consigo escoar esse óleo daqui, porque ele não vem aqui para a parte do bujão, tá? Ele não vem para a parte do bujão aqui. Então o que acontece? A gente trabalha com tabela de estimativa de óleo justamente por isso. Quando eu troco um compressor, se eu vou colocar um compressor novo, né, eu sou obrigado a esgotar o óleo daqui desse compressor e repor, às vezes praticamente a mesma quantidade. Se eu retirei 50 ml de óleo daqui de dentro, eu tenho que no compressor novo também colocar 50 ml. Às vezes na prática a gente acaba colocando um pouco mais, 80, né, até dependendo do caso 100 ml. Porque esse caso aqui, por exemplo, que eu retirei da máquina desse compressor seco, é um compressor que eu teria que ter aí pelo menos uns 200 ml de óleo nessa máquina. E o condensador ali, por exemplo, que é esse daqui, ó, que eu fiz a revisão nele, fiz uma limpeza nele, não tinha uma gota de óleo também. Fiz a limpeza nele também, fiz um flush nele, não tinha óleo, não encontrei óleo nele. Se eu chegar aqui agora, dentro desse carro aqui, ó, simplesmente olhando aqui esse sistema de ar-condicionado desse carro e dizer para a pessoa quanto tem de óleo aqui dentro, percorrendo dentro desse sistema.
Então não tem como eu conseguir medir esse óleo. E é complicado o óleo na nossa vida, porque aí a gente pega um veículo e não sabe se está com pouco óleo, se está com muito óleo. Aí é a experiência do profissional, é a questão de bom senso de verificar, né? Olhar uma mangueira, sacar o compressor para ver como eu fiz naquela máquina, esse equipamento aqui, quando a gente foi verificar ele. Então, por insistência, vamos tirar esse compressor para dar uma olhada. E olha o que a gente encontrou. Se tivesse deixado o compressor lá, a gente não teria descoberto isso. Entende? Que é o sonho da gente, né? Poder chegar aqui num compressor, colocar um equipamento, uma ferramenta, alguma coisa que analise a quantidade de óleo dentro do sistema. E infelizmente isso, principalmente na área agrícola, né? Eu converso muito com muitos amigos, é um problema grave, excesso de óleo e também a falta de óleo. Mas também não é algo que a gente vai dizer assim, a ferro e fogo, ó, aqui é 200 ml, se eu colocar 250 vai dar problema? Não, talvez não dê problema. 150 também não, mas às vezes é melhor até sobrar do que faltar. Agora é 200 ml, eu coloco 400 ml, 500 ml, aí sim eu começo a ter problemas de saturar o sistema com óleo. Então entupimento em filtro, baixo rendimento, né? A gente acaba tendo, então o excesso de óleo também é prejudicial. Então por isso que eu digo que é um tormento, né? O óleo na nossa vida, justamente quando é um carro, um veículo, uma máquina que já foi mexida por outro profissional e que não fez um trabalho adequado. Uma forma bacana aqui da gente analisar óleo, que a gente usa para analisar óleo, é usar, tá, esses tubos aqui de ensaio, né? Tá, até o Serginho que deu essa dica aí, ó. Aqui no curso também ele dá essa dica pro pessoal, que você faz o que? Você coloca ele dentro desse vidro e aí você colocando ele contra a luz aqui, ó, olha lá, a gente consegue analisar, né? Visualmente aqui, ó, analisar visualmente o óleo, tá? Olha lá. A gente consegue ver, ó, essa luz está até melhor. Olha que interessante. E com isso aqui eu conseguiria enxergar ali se tem limalhas de ferro. Então eu retiro um pouquinho de óleo do sistema, tá drenando um pouquinho desse óleo e vou fazer uma análise aqui, né? A gente usa. Hoje a gente tem produto aí, já tem um produto no mercado aí, tá? Eu não testei, mas já vi gente que disse que usou. Ele verifica a acidez desse óleo. Então você pega uma amostra do óleo lá do veículo e com esse produto você consegue identificar a acidez, ou seja, qual é o grande problema da umidade no sistema? Claro, ele é o maior inimigo que a gente tem na refrigeração, é a umidade devido ao congelamento. Isso quando você trabalha com sistemas em baixas temperaturas, que não é o caso do ar automotivo. Mas no ar automotivo a umidade acaba sendo mais prejudicial, porque a umidade em contato com o óleo, com esse óleo aqui, com o óleo PAG aqui, né, com o nosso óleo, ele se transforma em um ácido que vai corroer as partes dentro do compressor. Essas borras, essas oxidações aqui, muitas vezes é causada pela umidade em contato com o óleo, que transforma ele em um ácido corrosivo, que a médio a longo prazo isso vai acontecer. Como a gente está falando aqui do óleo, eu queria mostrar isso para vocês, ó. 150 ml. E aqui, ó, esse Calsonic aqui, por exemplo, ele vem marcando, olha, DHPR 120 centímetros cúbicos. Você pode encontrar até, em alguns casos, ele vindo em centímetros cúbicos, ou vindo aqui CC. Deixa eu ver se eu pego um outro aqui. Ó, aqui, ó, esse Mitsubishi aqui, ó, por exemplo, ó, 70, lá, Oil, Sun, lá, PAG 56, 70 CC. Em alguns casos, você vai encontrar até aqui, ó, 100 centímetros cúbicos. É só eu queria mostrar para vocês uma curiosidade só, tá? Em alguns casos ele pode vir até com o OZ, tá? Que seria mais ou menos 28, 29 ml, daria um OZ. Então, eu vou falar depois um vídeo mais sobre essa questão, porque muitas pessoas falam que isso aqui é 70 cc, seria
70 cilindradas, né? 70 cilindradas. E quando vem aqui 150, 200, ó, aqui centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos, e o outro lá que a gente viu, né? 150 ml, também está relacionado à capacidade volumétrica, que também é medida em centímetros cúbicos, né? Ou em litros, como a gente vê lá, por exemplo, a parte de cálculo de potência, que seria em CV, né? 75 cavalos, um motor 1000, por exemplo, são 1000 cilindradas, 75 cavalos. Então é feito também esse cálculo, mas aqui se refere realmente à quantidade de óleo, que também tem a ver com o cálculo, mas isso fica para um outro vídeo. Até acho que o Sérgio postou um vídeo falando um pouco sobre esses cálculos aí de como se calcula a potência. Quem quiser dar uma olhada no canal dele lá, tem um vídeo ele explicando um pouco mais sobre isso, senão a gente vai se estender muito nesse vídeo, mas fica para um próximo. Mas é uma característica, né? Só como curiosidade, né? Para a gente ver que a gente pode encontrar dessas duas formas. Mas aqui a gente está falando do óleo, e geralmente é a quantidade suficiente para a gente colocar no compressor, que vai atender todo o sistema. Mas não é via de regra isso, né? Às vezes você pode encontrar aí ele marcando um compressor desse que marque 200 ml e o fabricante pede, por exemplo, 350 ml para o sistema total. No caso de máquina agrícola, por exemplo, trator, você pode encontrar isso em alguns manuais do fabricante solicitando. Ó, você pode encontrar isso no compressor também, ó, esse tipo de medida aqui, ó. Olha lá, 8 Os, 236 ml. Então você pode encontrar de repente um compressor que tem aí 230 ml e está escrito 8 Os. Então era isso aí que eu queria passar para vocês, pessoal, essa dica aí. Falou, um abraço, dá um joinha aí se gostou, né? Se não gostou também pode colocar a sua opinião aí, deixa seu comentário, se inscreve no canal e acompanha a gente aí. Eu fico agradecido aí pelo apoio de todo mundo aí, tá bom? Valeu, um abraço pessoal e até a próxima aí.